Ok, isso aqui vai ser cortado no YouTube. Boa noite, pessoal. Estamos aqui na nossa primeira live da Twitch do nosso mês trevoso da editora Pendragon, que a gente vai focar nos livros de terror, dos nossos autores de terror e suspense, investigação policial, toda essa coisa mais sombria que a gente chama de Porão do Dragão, aqui na editora. E hoje, na nossa estreia aqui, a gente vai fazer uma pequena brincadeira de explorar o catálogo de livros mais sombrios da Pendragon. Vou falar sombrios porque terror é muito menor, né? Nem todos os nossos livros são terror, exatamente. A gente tem gente de tudo que é canto, de tudo que é temos estilo. A sociedade é bem aberta aqui. Às vezes o livro nem é de terror da pessoa, mas a gente gosta tanto da pessoa que a gente finge que é e coloca mesmo, né? Acontece. Mas antes, eu gostaria que vocês se apresentassem. Eu sou o Rodrigo Araújo, autor de Sobre Crianças e Jogos Estranhos. Eu sempre esqueço de me apresentar. Yoman, se apresente, por favor. E aí, galera, eu sou o autor da A Mortalha Carmesim, thriller policial, visceral, tá aí em pré-venda, últimos dias de pré-venda, para ser mais exato. E estou aí também nas redes vizinhas, como o Yaman Seixeira, autor Yaman Seixeira. Escrevo também fantasia, pretendo publicar um livro de fantasia também com a editora, até em guia original. E é um prazer estar aqui mais uma vez. É isso? Pode ir. Boa noite, pessoal. Eu sou a Thaís Ramos, autora de Du, uma fantasia sombria, que vai ser lançada logo pela editora Pendragon, provavelmente bem juntinho com o livro do Rodrigo. E como a gente está num projetinho aí junto, é bem legal que isso esteja acontecendo. E é isso, eu estou bem ansiosa para a gente fazer a nossa brincadeira. A gente vai ler sinopses dos livros do Porão. E a gente vai tentar adivinhar que livro é esse, só pela sinopse. Uma observação, tem quase 30 pessoas presas no porão. Então, não é tão fácil quanto parece. Muita gente acaba caindo no porão sem querer, sabe? E isso é bem legal, na verdade, gosto bastante. Então, mas antes da gente fazer a nossa brincadeira de adivinhação, eu queria saber das sinopses da galera que está aqui, que é o livro do Yaman que está em pré-venda, Mortalha Carmesim. O livro do Rodrigo vai sair logo. E no final de tudo eu falo do meu. Pode falar aí, Yaman. Começa aí, você. Lê a sua sinopse para a gente saber um pouquinho do que se trata. Vamos lá, deixa eu pegar minha colinha aqui. Vamos lá, tem um assassinato que acontece na pequena cidade de Pedro II. Na pequena cidade de Pedro II acontece assassinatos e então o detetive Eric ele vai investigar esses assassinatos e primeiramente não são bem assassinatos que eles acham que são, né? São ali casos de suicídios, né? Crimes violentos chamados pelo e então eles começam a suspeitar desses crimes violentos. Então tem uma investigação mais pesada, mas eles mantêm tudo em off. É porque eu. Agora sim. Aqui, desculpa aí, pessoal, que eu tava aqui. Ao descobrir o enigma na cena, um dos crimes, ele e sua equipe percebem que há um psicopata se aproveitando da situação e assombrando os moradores. Os dias vão ficando cada vez mais sombrios, enquanto os crimes bárbaros se multiplicam, quase todos ligados a uma mortalha carmesim, que o misterioso será o que deixa nas cenas, nas vítimas, além de frases do escritor Edgar Allan Poe. Depois de muitas vítimas, incluindo a carreira e sanidade do investigador, e depois de toda a força policial ter esgotado, eles recorrem à ajuda de um psiquiatra. Então é basicamente isso, a sinopse. Eu vou estabelecer uma mini regra aqui, não sei se vocês concordam. Para a gente não gastar muito tempo, a gente pode fazer tipo, uma pergunta só ao máximo. No caso de nós três que temos os autores presentes aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à Mortalha Carmesim, Yoman, se não se importa. Fique à vontade.
sobre o livro ser sobre psicopatas, né? Eu sei que você fez uma investigação real, assim, para escrever o livro de forma mais realista, né? Você foi atrás acho que de psicólogo ou psicanalista, alguma coisa do tipo, né? Isso aí eu já sei, né? Porque eu já conversei com você. Teve alguma coisa em particular que você achou muito digno de nota ou gritante que você aprendeu nessa investigação que você fez, nesse estudo para escrever o livro? Sim, sim, claro. Até porque eu tinha escrito o livro, o original, eu tinha escrito ele, tinha deixado ele engavetado e eu resolvi reescrever ele. E daí foi que eu fui para o campo investigar, conversar com especialistas. E teve algo digno de nota, que era até um furo de roteiro, que eu tinha colocado, principalmente, no início, que eles os policiais eles estavam achando estranho investigar cena de suicídio, e não era obrigação. E na verdade é obrigação, sim, é a polícia civil investigar suicídios. E conversando com um agente criminal, ele até falou que isso é chamado de mortes violentas, que são as mortes causadas por suicídio, né? Então, com essa informação aí, eu quase que eu cometi um furo de roteiro. E você resolveu depois com a. Né, depois você resolveu o furo de roteiro. Sim, resolvi, não deixei não. Ah, ok, Foi, ok. Thaís, você tem alguma coisa a fazer, alguma pergunta a fazer pro Yoman, Mortalha Carmesim, esse universo serial killer? Eu só tava esperando meus vizinhos pararem de querer aparecer aqui, que estão parecendo uma trovoada aqui no corredor, mas enfim. Tá me lembrando bastante. Sherlock Holmes tem alguma influência? Ou a gente vai ter mais a perspectiva dos serial killers, ou a gente vai ter mais investigação, mais psiquiatria? Como é que vai ser? então, boa pergunta. Eu vou responder sobre o Sherlock Holmes. Tem até uma brincadeira que o psiquiatra, o Dr. Daniel, o personagem, ele faz no livro. Ele até joga uma crítica no Sherlock Holmes, porque ele é muito fã da investigação e vem uns caras comentar sobre que as frases deixadas na cena do crime são frases ligadas ao Edgar Allan Poe, né? Aí a polícia leva pro psicólogo investigar e ele fala, ó, o Sherlock Holmes é inspirado no Dupin, que é um personagem do Poe, no Dupin. Então, fortemente inspirado nele. Aí ele começa a criticar, ele critica assim, uma pontada assim de crítica assim e tal, mas realmente acho que é Dupin, eu acho que é Dupin que pronuncia. O Dupin e o Sherlock Holmes, eles têm muitas semelhanças, né? O Dupin, ele tem um personagem que ajuda ele, do Poe, que a gente não sabe quem é, não tem nome, e o Sherlock Holmes tem eu esqueci o nome do personagem que ajuda ele. Watson. Isso, Watson. Então, tem muita semelhança com. Mas o livro ele não tem inspiração assim no Sherlock Holmes. Até porque eu li muito pouco sobre Sherlock Holmes. E sobre serial killers, como foi mesmo, Thaís? Só para me lembrar. Se a gente ia ter perspectiva dos serial killers, ou se a gente ia ter mais Sim. essa parte da investigação. O livro ele tem capítulos focados na investigação, mas também vai ter capítulos com a perspectiva do assassino. Ele se aproximando, fazendo aquela observação dele e ele agindo. Vai ter os dois. É que é legal, eu adoro perspectiva de assassino. É. Isso soa meio estranho, né? Mas tudo bem. Seja Primeira red flag da primeira mês do dragão. Vamos começar a contar elas. Então tá. Só mais uma coisa, Yoman. Só para entender direito. A gente era uma pergunta só? Não, eu estou ultrapassando aqui. Só para saber, rapidinho. Porque eu fiquei curioso.
como a gente tem um pouco da perspectiva serial killer, a gente chega a saber quem que é o serial killer, ou a gente, tipo, esses capítulos com a perspectiva dele ficam em mistério? Tipo, da mesma forma, quando a gente volta pro detetive, a gente continua não sabendo quem que é o serial killer. Porque, tipo, é uma dinâmica diferente. Eu lembro que tinha uma série antiga chamada Columbo, em que, tipo, era um detetive, só que o diferencial é que, do tipo, de histórias como Sherlock, é que desde o começo do episódio a gente já sabia quem era o assassino. Então a gente investiga, meio Death Note, a gente acompanha o assassino e o detetive ao mesmo tempo. É mais ou menos essa a pegada do Mortalha Carmesim? Não. Ok. Você tem a perspectiva do assassino matando e caçando. Você, você, você consegue entender as motivações dele, as coisas dele, mas não revela o nome do personagem e até, até porque, né, o plot twist vem com relação a isso, o plot twist final. Na verdade, são vários plot twists no final, né, uma bola de neve de plot twist no final, vários. Massa. Cara, eu tô hypadíssima pra ler esse livro. Já tô hypadíssima só porque tu criou aí um lance que eu curto pra caramba, que é tipo pegar a investigação, aí tem a perspectiva do assassino. Tu não sabe quem é, e ele tá ali no meio. Plot twist vai te dizer quem é. Caraca, cara, tu fica muito. Ah, já sei. Não, as teorias, porque o pessoal do Porão ama fazer teoria. Então acho que vai ser uma leitura coletiva bem maneira essa daí. É o tipo de livro mais divertido para ler com amigos, né? Porque é que nem o Luz e Trevas da Thaisa Santos, também da editora que a gente leu. Parte da graça era porque assim, era um mistério que deixa você obcecado. Você quer ler o livro inteiro em um dia para descobrir, né, o segredo. Sim. Enfim. Ah, Vai. Quem que vai agora? sua Vai vez. você? Aí eu? Ok. Eu cheguei à conclusão que eu falo pra caramba sobre o meu livro o tempo todo, só que eu nunca li essa sinopse pra ninguém. Eu não sei se alguém já ouviu ela, mas enfim, vamos lá. Mistério. O pior horror é aquele que surge onde menos esperamos, que nos pega desprevenidos na nossa zona de conforto. Quando levantamos no meio da noite para ir até a cozinha, quando estamos no chuveiro, na escola ou no trabalho, ou quando estamos nas nossas próprias casas, de frente para a televisão, jogando videogame. Que reação você teria se, em uma situação banal como essa, coisas estranhas começassem a acontecer? Imagens e sons bizarros que atrapalham a sua jogatina. No começo, você culpa o aparelho, mas então mensagens direcionadas para você tomam conta da tela. Você desliga o console e promete nunca mais ligá-lo. Mas será capaz de conter a sua curiosidade? É o que acontece com essas três crianças. Videogames mal assombrados, televisões que ligam sozinhas e uma entidade que aparece assombrar. Rapaz, burro aqui. Nossa, eu buguei aqui total a tela aqui. Videogames mal assombrados, televisões que ligam sozinhas e uma entidade que parece transitar livremente entre jogos e consoles. Uma teoria da conspiração que se entrelaça com assassinatos fora do virtual. O que você faria se seus jogos favoritos começassem a falar com você, te desafiar, te provocar e até te causar dor? Essa é a sinopse sobre crianças e jogos estranhos. Eu ia Bugou falar, aqui também o meu Word, mas enfim. que legal. Dá pra ver da forma que eu descrevo que Eu eu contava com meus coleguinhas me divirto todinhos. muito com a Primeira minha coisa que eu ia fazer é colocar lá no porão, gente, o videogame tá vivo. Primeira coisa que eu ia fazer. Pra mim, essa história não é tanto uma obra de terror no sentido que me assombra nem nada. É só tipo um negócio que eu me diverti muito me escrevendo do começo ao fim, sabe? Pra mim, ele é esse livro é uma grande exceção no Hopi Hari. Por isso que até a forma com que eu leio a sinopse, eu não consigo fazer tipo uma versão muito sombria, porque pra mim é mais uma história divertida do que, sei lá, assustadora. Cara, e quando você tava falando, me veio Stranger Things, me veio Slenderman, me veio um bocado de creepypasta envolvendo jogos. Tem um joguinho do Sonic, né, que era um dos mais famosos. Sonic Do Zelda. .exe. E então,
tudo isso é uma coisa, são várias coisas que me divertiram muito e um pouquinho me aterrorizaram, confesso. Então, é muito legal ver uma história que traz todas essas lembranças, sabe? Eu gosto, então eu acho que eu vou curtir muito. Mesmo que seja só divertido, mas eu acho que vai ter os seus momentos aí que a gente vai ficar assim com um arrepiozinho eu não posso falar, né? Palavrão, então deixa. Red flag número 2. Ali, então, ao redor, não vai dar o arrepiozinho. Então, eu acho que só por essa lembrança, pelo menos no meu caso, porque eu sempre fui aquela destemida que joga qualquer... Quando eu era criança, né? Adolescente, que eu jogava depois de adulto. Mas quando eu jogava qualquer coisa, eu ficava, que não sei o que, dá medo não. Mas eu joguei em Silent Hill 4, não passou nada aqui. Joguei o Slenderman sozinho, isso aqui não dá nada não. Eu tô sozinha em casa, né? Vou parar de jogar esse troço. Assim. Mas aí que tá. Uma coisa é você tá jogando um jogo de terror, que aí você espera o terror no jogo de terror. Outra coisa é o terror te surpreender quando você tá jogando, sei lá, Super Mario, entendeu? É bem mais traumático, entendeu? Todos os jogos que acontecem no... Desculpa. Não, pode falar. Todos os jogos que aparecem no meu livro, então, tipo, eu faço meio que uma mescla, assim. Eu cito trocentos jogos diferentes, muitos jogos mesmo. Eu faço, tipo, referência. Só que os jogos que eu abordo mais afim, né, como vocês podem ver na sinopse, tipo, vai ter múltiplos momentos ao longo do livro em que os personagens vão sentar para jogar videogame. Só que, tipo, meio que fora da vontade deles, né? Eles são meio que obrigados a jogar videogame. É isso que eu imagino. E esses jogos são meio que criados, mas eles não são jogos de terror, entendeu? Eles são jogos que viram terror, entendeu? Eu imagino situações assim no seu livro, tipo, eles estão sendo assombrados pelo jogo, mas eles querem saber o que tá causando tudo isso. Então, gente, eu tô com medo, mas eu vou ter que jogar isto daqui para saber de onde que tá saindo e saber o que vai acontecer. Então, pelo amor de Deus, segurem na minha mão que eu não quero ir sozinha. E vai enfrentar o medo. É isso que eu espero. Então, eu esperava também. Eu quero ler. Agora eu tô percebendo que é tipo o Mario. Então, eu acho que é mais uma coisa, porque você pega num trauma, que é pegar um jogo fofinho e transformar ele numa coisa feia. Sim. Então, fala, Elma, que eu falei demais, não deixei você falar. Não, desculpa. Quando eu for ler o livro do Rodrigo, eu tô bem hypado também, porque eu sou muito fã de games. É um dos meus maiores vícios. Minha vida toda foi matar aula e pau locadora. Bom tempo. E eu quero ler o livro do Rodrigo intercalando com os jogos, jogando videogame. Tipo, leio um capítulo aqui, vou ali, jogo um videozinho aí. É uma ótima ideia. Pra ficar mais bem ambientado. Tava pensando aqui com meus botões que... Já pensou eu jogando aqui Dark Souls aqui um dia e de repente o cara morre 300 vezes. O cara assim, mano, isso é ruim demais, cara. Você morre demais, cara. Nenhum jogo do livro do Rodrigo aí. Mas o Dark Souls já é tortura psicológica, já, do jeito que ele tá, né? Assim, você não precisa assombrar mais aquele jogo. Lembrando que Sobre Crianças e Jogos Estranhos é o primeiro de uma série, tá? Eu não sei se eu já falei isso, que a sequência... De quantos livros? Não é trilogia, gente. Não é trilogia. Eu tenho, tipo, planejado 4, mas quando eu digo planejado, não quero dizer que vai terminar em 4. Porque eu já sei que não vai terminar em 4. Eu quero dizer que eu já tenho 4 quase que pronto na minha cabeça. Para além do 4, eu acho que eu consigo escrever mais uns 20. Porque eu quero abordar muito o... Mas é porque são livros curtos. Eu citei isso quando eu estava conversando com o Júlio, que, tipo, tem uma série... Rapidamente, gente, uma leve tangência. Quantas páginas? Então, eu quero que todos eles sejam livros curtos, de, tipo, 200 páginas no máximo. Só que eu quero escrever, tipo, vários, entendeu? Eu me inspiro muito numa série americana chamada... Não é tão curto, não, comparado aos meus outros livros. Mas, assim, tem uma série americana chamada Animorphs, que uma mulher, ela fez uma série... Assim, a série, por si só, não tem nada a ver com essa série Sobre Crianças e Jogos Estranhos.
mas o que eu achei fascinante, que eu me inspiro nela, é que ela escreveu uma série de, tipo, 50 e poucos volumes, em que ela faz uma mescla entre histórias episódicas e uma narrativa maior. Então, tipo, ao mesmo tempo, os livros, eles podem meio que ser lidos de forma independente, é interessante você ler eles numa certa ordem para entender uma narrativa um pouco maior. Então, por exemplo, os 2 primeiros livros, a sequência se chama Sobre Jovens Tristes e Cabelos Coloridos. Você vai ter que ler o livro para entender o título. Sobre Mas ela. assim, eu quero poder, tipo, lá pro volume 7, eu quero escrever um livro inteiro protagonizado por uma menina secundária da escolinha deles. Aí, nesse livro, eu vou focar na menina que pratica bullying na outra. Então, tipo, e esse livro aqui eu quero escrever inteiro na perspectiva do policial. Então, tipo, só que é sempre no mesmo bairro. Então, tipo, a série é para ser uma mistura de episódico com linearidade. Essa é a ideia. Então, nesse sentido, eu posso escrever, tipo, livros para sempre, assim, é infinita a série. Esse é o plano, né? Sabe o que é isso? É mal de quem lê mangá. Quer fazer o livro igual mangá. No fundo, todo mundo quer ter o seu próprio One Piece, né? Então, eu fico nessa, assim. Essa coisa de Eu não te julgo. multiverso. Eu não te julgo. Então. Podemos ir Então, para a sua sinopse? Oh, desculpa, Yama, te cortei. eu É tenho que você tá uma com um leve pergunta, delay. cara, pra ti. Tem uma pergunta Diga. pra ti. Eu tô com delay? Agora já tô te ouvindo. Eu tô com uma pergunta aqui. Teve algum jogo específico que tu se inspirou? Não. Tem tipo uns 10, assim. Caramba. Citando bem rapidamente, assim, Shadow of the Colossus é um que aparece bastante. Harvest Moon, que é um simulador de fazenda no PlayStation 1. Não aparece Harvest Moon no meu jogo, mas eu crio uma versão alternativa do Harvest Moon, porque eu queria zoar o Harvest Moon. Então, assim, para não pegar mal, fazer uma marca que já existe, eu criei outro jogo de simulação de fazenda, só que é muito parecido com o Harvest Moon, sabe? Só que é o Harvest Moon que você tá satânico. falando aqui agora que então, podem te processar, vão ver aqui a live e vão te processar falando mal do jogo. Mas é porque eu gosto de Harvest Moon, entendeu? Eu me inspirei, só que eu quis fazer a minha versão macabra, fiz o meu próprio Harvest Moon. E que mais? Tem, nossa, muitos jogos. Eu teria que parar para refletir para responder a sua pergunta, Yoma, porque é muitos jogos mesmo. Mas é isso. Aguardem referências, muitas referências. Thaís, podemos ir para a sua sinopse? Podemos. Tá, peraí. Ninguém sabe o que vai encontrar do outro lado. Levi Lacerda nem sequer pensava sobre a morte, tampouco imaginava que acordar no inferno seria tão fantástico quanto aterrorizante. Armamentos infernais e habilidades especiais possibilitam a formação da resistência, uma equipe de 7 soldados mais dispostos a enfrentar os 7 níveis do inferno do que em aceitar a condenação eterna. 7 bestas e suas legiões de diabetes estão no caminho a ser superado, ao lado dos medos pessoais e memórias sombrias de cada um dos hóspedes. Apesar disso, a resistência propõe um esforço em conjunto pela chance de alcançarem um objetivo em comum, a saída do inferno. O nome do livro é só Du ou tem algum subtítulo? Só Du. Eu lide com isso. Ok. Eu tenho várias perguntas, na verdade. Isso que está abreviado. Sim, mas é abreviação do quê? Pois é, não posso falar. A autora é sempre assim, né? Sabe por quê? Porque essa resposta está na última página do livro. Não leia a última página do livro. Não paguem de maluco. Muita gente faz isso, né? Tipo, eu sempre leio a última página do livro. Vocês são malucos, gente? Sim, eu sou. Às vezes eu faço isso. Eu acho isso bizarro. Mas não dá para fazer, senão vai acabar com tudo ali.
Me lembrou Diablo. A capa também vai te lembrar Diablo, não é à toa, não. Olha só. Porque houve inspiração, gente. Em toda essa visão que eu tenho do inferno que eu criei, tem muito Diablo ali. Tem muito. Não, Faz muito parte da minha vida, isso daí, da minha infância. Então, eu acho. quando eu jogava Diablo, eu pensava, eu quero ser artista, eu quero fazer alguma coisa nesse estilo. Eu não sabia o que que era. Não sabia se era escrever, se era desenhar. Eu gostava muito de desenhar. Mas desde aquela época eu pensava isso. A mesma coisa quando eu jogava Final Fantasy, quando eu assistia anime, e é por isso que eu falo que do inspirado nisso tudo, nesse combo. Porque ele tem muito de anime por causa das batalhas, da ação, e a visão é muito diabo mesmo. Quem gosta dessas paradas vai curtir muito. E ação, 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 o tempo todo. Eu acho assim que. Eu acho que para ler o livro da Thaís, não precisa nem da sinopse, a gente já sabe que é trevoso e que vai ter caos, trevas e. Na verdade, perde a dignidade logo no começo, porque é aquela coisa, eu misturo muita coisa, porque vocês sabem como é que eu sou. Eu gosto muito de caos e trevas, mas eu faço piada de tudo. Então é uma mistura muito esquisita, né? Aí eu fui fazer aquele negócio do TikTok de te convencendo a ler pelo primeiro parágrafo, falei, vou fazer com Du. Aí eu li o primeiro parágrafo de Du, falei, não dá. Porque tá passando vergonha. Porque é Tá muito passando pesado? vergonha, tá passando vergonha muito vergonhosa, não dá. O que eu tô falando é assim, trevoso é trevoso, mas demora, é gradativo até ficar, sabe? Bem devagarzinho vai ficando, nunca para, vai ficando até ficar pesado demais. Mas é bem devagar até ficar. No Mas começo é ele bem chega a ser a virar, a ficar tipo gore total, porque você me Chega. disse já que o Du, ele não tá entre as coisas mais pesadas que você já escreveu, né? Não tá. Não sei qual Mas que é a média, na verdade, né? não tá, mas é meio complicado porque você só lê o que eu conto, né? Um conto meio Eu li gore. Headphones, Então. fiquei dias olhando pra parede, assim, tremendo, refletindo. Parei para Então, assistir Barney para ver se passava a a sensação. maior parte da história não tem muito, não, mas você se lembra de eu falei que as pessoas ficam um pouco traumatizadas depois do capítulo 18? Então, daí para frente é uma mistura de teor psicológico com gore que começa a vir devagarzinho para depois vir só sangue, tripa e, né, Peraí, dentes. capítulo 18 é igual, é igual o livro do Edu, tem um capítulo que é destruição, caos e morte. Sim, sempre tem um capítulo da maldição. Sempre tem um, né, cara? Impressionante. Enfim, eu tenho uma Cara, pergunta. capítulo 12 vai ter que ir pro dicionário, o capítulo 12 do Eduardo Prado vai ter que ir pro dicionário. Tipo, tem um capítulo lá que é destruição aí, ó, o capítulo 12. Eu sempre Aquele falo que capítulo 12 fatídico. o capítulo 12 é pesado, mas eu sempre falo que tem outra parte no livro mais pra frente que é muito mais triste. Mas, enfim, né? Outro momento falamos sobre isso. Assim, quando você fala que o livro se passa no inferno, existem vários infernos que já existem na cultura, ou cultura pop, ou cultura erudita, enfim, né? Tipo, acho que o mais famoso é do Dante, né? Que é aquele famoso círculo da Divina Comédia, né? Que são 9 círculos divididos em não sei quantos rios. E tipo, o cara criou um mundo, um world building inteiro só do inferno. Esse teu Esteticamente inferno, ele é não um dá pra lembrar deles? bastante. Ou ele é um inferno criado seu, assim, ele é o particular seu? Cara, ele teve várias inspirações, mas é particular. Mas teve várias inspirações. Vocês vão pegar as referências, tipo, o próprio Inferno de Dante, vocês conseguem pegar ali a questão de 7 níveis. Não é exatamente igual, mas dá para lembrar, porque cada um tem a sua aparência específica, tem o seu desafio específico. Então, e cada um também está voltado mais para um personagem específico do rolê. Tem isso. Porque o número 7, ele tá sempre ali. São 7 personagens, são 7 níveis, são 7 bestas principais. Então, tem isso. E E é tipo, tudo tem uma razão. Nada é, com, tipo, aleatório.
Tá, eu não vou perguntar mais, porque você que leia, tá? Se você tá interessado. Mas outra pergunta, que assim, quando eu penso em uma história que se passa no inferno, eu imagino, tipo, pessoas mais... ou pessoas que, tipo, obviamente morreram, né? E, tipo, naturalmente, inevitavelmente, você vai ter, tipo, um passado terrível por trás desses personagens, né? Você diria que Du, ele é muito mais a parte da ação com gore e com pitadas de terror, ou seria justo apostar que ele tem mais um drama, assim, junto? Porque eu lembro muito do Angel Beats, que não se passa no inferno, mas passa no céu, e, tipo, muito daquela história era, tipo, flashbacks das pessoas antes delas morrer. Eu imagino o seu livro assim, né? Já que eu tô supondo, assim, vai ser um capítulo no inferno e outro, tipo, como o cara chegou lá, sabe? Tem um pouco disso? A gente tem 12 ou 13 capítulos de flashback. Ou seja, tipo, são... É mais ou menos, eu não tenho certeza porque tem uns ali que estão meio fora da casinha, mas são 2 para cada um, para cada personagem. Para meio que lembrar o que rolou. Vamos só recapitular para o motivo de você estar aqui, querido. Vamos assim. E eu diria que essa parte dramática, que vai para uma calmaria, né? Vai lembrar do que aconteceu, é muito mais pesada do que o gore. Porque ele aborda muito drama que você vai ler e alguma coisa você pode falar assim, cara, eu já vivi algo parecido e é gatilho. E todos os capítulos que eu postei, porque essa história já esteve no Notepad, que eu postei de flashback específico, eu tive que colocar aviso de gatilho, porque era pesado. Então é muita coisa ali que drama familiar, drama de tudo que é tipo assim mais pesado, uso de drogas, esse tipo de coisa, tá envolvido. Então eu acho mais pesado do que o gore em si. Tá aí. Talvez isso espante algumas pessoas, mas isso só me faz ficar mais intrigado ainda. Agora eu quero mais ler o seu livro do que eu já queria antes, assim. Porque é por ter essa parte do drama psicológico e tal. Bom, mas cobrimos nossos 3 livros. Infelizmente, só podemos estar nós 3 aqui presentes no momento. Mas para fazer uma... Meu Deus, a gente precisa correr para fazer o resto. Porque, assim, como um brinde, porque, assim, nós tivemos o luxo de ter 3 pessoas aqui, então a gente ganhou poder falar mais sobre os nossos livros, né? Os outros livros, o autor não estará presente para responder nossas perguntas, mas, para demonstrar um pouco mais sobre a vasta biblioteca da Pendragon, dos livros sombrios, nós vamos fazer um rápido jogo em que a gente vai ler sinopses de livros da nossa editora, e nós vamos tentar adivinhar tanto qual que é o livro, né, e qual que é do livro, basicamente. São só livros que nós 3 não lemos, pelo menos em conjunto, né, talvez nós tenhamos lido alguns individualmente. Yoman, você tem acesso aí às outras sinopses, sem ser a tua? Como eu te falei, eu tava na correria aí do meu cachorro, não tive tempo de fazer nada. Eu tava. Ok. Não, tranquilo. Cheguei aqui às Thaís, você quer ler pressas uma? aqui. Nós temos 2 heróis aqui, porque o Yoman tava caçando o cachorro e a Thaís tava gripada. Então, assim, deem o like aí, tá? É porque o doguinho saiu e teve que correr atrás. Eu cheguei aqui pra lá correndo às pressas. E Não, nem achei tranquilo. mais o doguinho. Thaís, você quer ler alguma sinopse? Peraí que eu tô caçando. Ok. Tô olhando no celular, peraí. Eu posso... Não quero pegar muito leve, eu quero que seja difícil. Eu posso ir lendo uma aqui primeiro, pode ser? Tu pode ler um aleatório aí, pra ver se... Ok. Eu vou pegar uma aleatoriamente aqui. O Vale das Espirradeiras é o lugar onde nenhum sono consegue ser ambicioso demais. Sendo a nação mais desenvolvida do mundo, cada um dos seus habitantes vive com segurança e conforto. É nesse país também onde se encontram as maiores peculiaridades.
como as estranhas criaturas chamadas de Komorebi, seres que habitam as ruas e não interagem ou se comunicam com os humanos. Nenhum dos cidadãos sabe dizer o que eles são ou o motivo de estarem ali, e na verdade ninguém se importa. Até que um dia, que deveria ter sido igual a outro qualquer, um homicídio põe em xeque os ideais dessa comunidade segura, e a única suspeita do crime garante que o verdadeiro assassino foi um Komorebi. Agora, mesmo que a população não aceite essa hipótese, um chefe de segurança local, insatisfeito com as rápidas conclusões sobre o caso, decide investigar por conta própria. Sua vida então tomará rumos inesperados à medida que ele se aproxima de segredos capazes de abalar a própria estrutura da sociedade. O que você faria com essa verdade? Alcateia? Não. É Distrito das Sombras? Sim! Você acertou, Thaís. Você já leu esse livro? Eu já fui tendo. É Distrito das Sombras na minha cabeça. Tô só vendo aquelas formatinhas assim. Gente, eu tenho um negócio todo decorado na minha mente. Mas você não leu o livro ainda? Oh. Eu gostei da sinopse, sinceramente. Achei interessante. Mas esse negócio de... Foi um daqueles livros que quando chegou eu falei, caraca, quero ter. E nem tinha visto a sinopse, eu tinha visto a apresentação da capa e eu já fui logo. Então eu acho que eu gravei por causa da capa, que eu achei muito legal. Achei muito legal a capa tá muito linda, a capa desse livro. Ele já está disponível, já não tá nem em pré-venda mais. Vocês podem comprar imediatamente, está escrito aqui. Eu gostei da sinopse, cara. Eu achei muito, muito bem sacado esse lance de, tipo, existirem fantasmas na cidade e um crime foi cometido por um fantasma. Como é que alguém... Eu tô chamado de fantasma, assim, de forma genérica. Eu vi que tem um título específico. Mas, assim, como é que você vai julgar um crime cometido por um ser que não é um ser humano, sabe? Tipo, eu imagino, será que tem discussões de lei a respeito disso, sabe? Tô supondo aqui. Com certeza deve ter. Tipo, não, mas a gente, se outra criatura, sei lá, se um tigre mata um ser humano, a gente não prende o tigre. Será que a gente, sabe? Mas será que, e se o fantasma tiver consciência humana, será que vale julgar ele como um humano cometeria o crime, sabe? Eu espero que tenha discussões desse tipo. Seria bem legal. Seria bem legal. Danilo Meda, você está ouvindo a gente? Ou a gente pode estar lidando com uma sociedade bem extremista que quer destruir tudo que não seja semelhante e, tipo, destrua tudo e aquilo que qualquer pessoa que tente ajudar. Nossa, já tô vitimando aqueles sombras, né? Pelo que eu entendi, eles não podem fazer nada em relação às sombras. Elas estão lá e meio que não tem o que fazer, sabe? Pelo que eu entendi, foi isso. Isso me lembra um pouquinho de um dito, né? Mas... É uma situação meio Junji Ito mesmo. E você, Ilma, você também não leu o livro? Não, esse livro ainda não li, não, mas a capa dele é muito atraente. E a sinopse, como tu leu agora, a Denise ali da sinopse ainda, é interessante mesmo. Vamos ver se meu orçamento desse mês agora vai me ajudar aí, com alguns livros da Pendragon. Cara, eu fiquei realmente interessado. Eu tenho um autógrafo para botar vocês com inveja. E eu peguei autógrafo ao vivo, que foi lá no encontro. No evento. Então, tá aí. Comprem Distrito das Sombras, você que tá assistindo. Vamos para mais uma sinopse e julgando os livros pela sinopse, pela capa. Tentar descobrir, né? Eu tô com um aqui. Pode ler? Pode. No passado, uma misteriosa escuridão encobriu os céus, sufocando o mundo. As plantas morreram, levando os animais logo em seguida. E até mesmo as águas se tornaram venenosas. Sem recursos, a humanidade se viu à beira da extinção. Durante esse período de caos, uma esperança surgiu, sob a liderança e recursos de figuras enigmáticas, posteriormente chamadas de Arautos da Luz. Os sobreviventes foram resgatados e a humanidade voltou a se estabelecer com seus conhecimentos arautos da luz.
descobriram a prática que causava luz, que causava escuridão, vamos aí, ó, me enrolando, causava a escuridão deu delay e tornaram a proibida. Aqueles que desobedeciam foram chamados de umbros, sendo perseguidos e executados. Quando liam uma umbra estava prestes a ser morta, um homem misterioso a salvou. E a partir dessa improvável amizade, os dois iniciaram uma missão de descobrir a verdade sobre a escuridão e trazer a verdadeira luz de volta ao mundo. Eu vou chutar aqui, mas é um chute assim, tanto aleatório. Silhuetas na Penumbra, do Sábio, Rafael Sábio. Vamos passando vergonha. Rodrigo, é contigo. Pela sinopse, me parece ser mais fantasia sombria, né, do que, sei lá, um terror contemporâneo ou investigativo. Me parece ser mais para fantasia sombria. Agora eu tô tentando lembrar as fantasias sombrias da Pendragon, porque apesar de eu ser do porão, as fantasias que eu li são mais fantasias alta fantasia, né, do outro gênero. Mas eu acho que eu vou chutar que é Relíquia Vermelha, que é uns de fantasia sombria. Não. Não, também acho que não. E agora a Thaís tá ganhando. O Canibal não é também, né? O Canibal não é, eu já li. Thaís? Thaís, dá uma dica. Dá uma dica. Ele é novidade na editora. Os neurônios estão devagar. Noites de Fumaça. Noites de Fumaça. Eu sabia? Nem li. Qual que é o nome do autor do Noites de Fumaça? Vitor Afonso. Vitor, já senti uma conexão com o seu livro, nem li ele ainda já. Apesar do meu delay. Não acredito que o Rodrigo acertou, não acredito. O Noites de Fumaça é outro que vale dizer que tem uma das capas mais maravilhosas, viu? Da editora. É linda, linda, linda. Um jogo de cores, assim, aquele azul meio cinza, meio verde, não sei dar o nome, mas muito bonito. Vai lá, Iona. Pra mim falar mas eu tô sem nenhum aqui, eu cheguei correndo, eu falei. Você quer? Mas eu não posso te mandar o link, porque aí eu vou saber qual que é, né? Pois é. Mas aí, ó. Tudo bem. Fecha os olhos aí, sobe e desce aí, e aí. Como é que eu vou fazer isso? Tudo bem. Vamos seguindo. Deixa eu pegar um aqui na minha... Bom, esse é muito fácil. Ok. Sinopse. Um homem de nome muito bonito, Rodrigo Montebeller, é um renomado detetive nacional. Em um dia qualquer, seu telefone toca durante a madrugada. Rapaz, deixa eu terminar. Eu li. Eu sou apaixonada por esse livro. Você perguntou se eu não leu? É o monstro atrás da porta. Eu tenho esse livro aí, eu ia acertar quando tu falou o nome do protagonista. Ele também leu. Só eu que não li. O monstro atrás da porta. O Yomon também adora esse livro. Lembra que ele ficou falando a beça comigo? Tipo, cara, esse livro Sim, eu tenho os dois do Landerson. Eu tenho o outro também, Perfeita Imperfeição. Então deixa eu tirar o Perfeita Imperfeição também, porque vocês vão acertar. Peraí, eu descobri um aqui. Vamos lá, eu vou mandar o meu aqui. Vamos lá. Vamos ver se vocês acertam aí. Feche os olhos. Acha que conseguiria fazer isso com a criatura atrás de você? O livro do Nicholas. Deixa eu terminar. Mas a gente já leu. A gente não tem graça brincar com a gente aqui, não. A gente é inteligente demais para esse jogo. Não, a gente já leu todos os livros do catálogo, entendeu? Leiam Entre Sonhos e Pesadelos, é um maravilhoso livro de contos de terror. E vão atrás depois no Spotify para ouvir o nosso podcast no Pencast ficou 3 horas editado. A gente discutindo edições de pesadelos, teorizando.
A gente morrendo de fome, o Rodrigo não querendo fechar o negócio. Falou, A gente- só mais uma pergunta. Cara, eu precisava dissecar aquele livro, porque o Nicolas Pérez, ele fez uma coisa muito doida, porque o livro dele é sobre contos, mas é uma história única em segredo. Então, tipo, todos os contos vão se entrelaçando e se referenciando. É genial. Leiam Nicolas Pérez. Eu falando assim como se fosse um autor do século XIX, sabe? Leiam Nicolas Pérez, leiam Shakespeare. Tá aí. Cara, eu descobri outro aqui. Eu tava pensando aqui só nos digitais aí. E Esqueceu que tinha em casa. mexendo aqui na minha estante, já chegam aqui. Posso falar ou vocês têm outra aí? Pode falar. Pode ir. Vamos lá. O Rodrigo vai acertar de novo, não acredito. Mariana, Mariana, Mariana é uma jovem sem-casada que acha ter encontrado o príncipe, né? Eu não vou falar essa palavra, porque se eu falar essa palavra, vocês vão matar ela. Achou aquele príncipe, né? Que todo mundo quer. Um rapaz militar que atira de perto da família interiorana. Isso, que atira. O rapaz, ela encontra o rapaz, um príncipe, e que ele atira, né, de perto da família interiorana. Com promessas de uma bela vida em. Se eu falar a cidade, vocês vão matar também. E Caramba. 10 da família. Peraí, estou confiando aqui. 10 anos se passam e Mariana descobre que não tinha nada além de um marido abusivo. Após uma ruptura devastadora, ela se joga na vida noturna em busca do que jamais tinha experimentado e vivido antes. Sacaram? Cara, Do Landers? é o livro do Lance. Eu sei, só que eu não lembro o nome. Ele acabou de falar, cara, só que eu esqueci. Thaís? Eu sempre erro o nome desse livro, por isso que eu não quero falar e passar vergonha. Eu também sei qual que é, porque eu não li nenhum dos dois livros dele ainda, mas eu lembro de ler a sinopse. E eu lembro e falar, pô, que interessante, só que eu não lembro o nome. Então eu vou mostrar aqui o livro. Posso mostrar? Pode mostrar. Perfeito. É perfeito, perfeição. Você acabou de falar o título, cara. A gente tá devagar, hein? Você já leu? Se eu tivesse falado aqui que ela queria encontrar o príncipe perfeito, você ia matar na hora. Príncipe perfeito, perfeição. Não sou tão inteligente assim, cara. Mas, ó, outro livro com uma sinopse muito interessante, com essa coisa de relacionamento abusivo e tal. Isso, Quer ler mais? esse livro aqui eu ainda não li ainda, mas pelo que eu entendi aqui, o Anderson ele usou bastante informações, né, de casos reais nesse livro aqui, então é bem interessante mesmo. Mas será que é mais pro drama ou mais pro terror psicológico? Eu acho que é mais pro drama, eu acho, na opinião minha. Não sei, porque todo mundo fala que O Monstro Atrás da Porta é tipo um dos livros mais dark da editora também, né? Tipo, o que todo mundo falava do Mundo Desolado, o capítulo 12 e tal, todo mundo falava do final do Monstro Atrás da Porta. Falava assim, as últimas 15 páginas do Monstro Atrás da Porta é tipo uma destruição máxima, um negócio assim. As últimas 15 páginas, não, as últimas 70 páginas. Ok. É destruição sem parar, sem dar tempo pra você respirar. Vamos ler eventualmente. Vamos ler mais duas, vai? Uma sua e uma minha, Thaís. Pode ser. Já tem até uma aqui. Beleza. Tá fácil. Pode ler? Pode, pô. Algo toca sua perna no raso da praia. Seu coração acelera. Você corre para a areia. Agora, o que você faria se isso acontecesse nas profundezas do oceano? Talassofobia. Isso aí. Eu falei mais, eu falei antes, Silvio. Eu falei que tá fácil. Quem aperta o botão primeiro, sabe? Mas sabe por que eu não ia acertar? Porque eu tenho uma dicção horrível, eu não ia conseguir pronunciar o nome desse livro aí. Eu nem sei se eu falei errado a palavra. Falou certinho.
Talassofobia. Mas, cara, esse livro foi outro que eu vi a capa, eu falei, que capa linda, maravilhosa, meu Deus, socorro, quero. Foi isso, eu não vi nem a sinopse, nem quis saber do que é. Que vi a capa, na minha futilidade, falei, quero. Porque a capa tá muito maneira, tá muito linda mesmo. Nossa. Sim. Ah, e lembra, assim, a capa lembra, assim, um pouco, assim, eu não sei se é diferente, mas lembra um pouco do horror cósmico. Lembrou, assim. Mas eu acho que a história é bem horror cósmico mesmo. Eu acho que é até meio semelhante com o Cthulhu, né? Não sei. Ninguém aqui leu o livro ainda. Mas assim. Eu vi o. Qual o nome do autor, gente? Já esqueci, já fechei. Ele é gente boa, eu vi uma das lives com ele lá. Ele falou alguma coisa a respeito, eu acho. Não sei se eu tô viajando. Sobre Lovecraft? Ser inspirado em Cthulhu? Eu acho a temática genial, assim, sabe? Tipo, eu sempre gostei de monstro gigante do marinho. Não sei, uma coisa muito específica, assim, mas eu sempre achei sensacional. Tipo, no Piratas do Caribe, no Fúria de Titãs, as duas versões do Fúria de Titãs, né? A versão antiga também. E, tipo, eu sempre gostei de monstros gigantes, sabe? Do mar, assim. Então, tipo, essas coisas tentacular e tal, eu acho muito sinistro. Então, assim, eu não sei qual que é exatamente desse livro, Talassofobia, se é contemporâneo. Eu acho que é contemporâneo porque o barquinho que aparece lá é um barquinho moderno, né? Um navio moderno. Mas eu acho que é essa pegada. Eu tô muito curioso para ler esse livro, cara. Muito mesmo, assim. Deve ser um dos próximos que a gente vai ler. Deve ser os próximos 4, 5 livros que a gente deve ler. Quanto mais a gente vai avançando na leitura coletiva, mais eu percebo que eu penso que eu tenho tudo, mas eu não tenho, não. Sempre vocês escolhem o livro que eu não tenho. Aí eu tenho que ir lá e compro. É verdade, é porque eu ganhei tipo uns 10 livros da Pendragon. Eu tô correndo para ler todos eles e eu tô comprando cada vez mais. É isso aí, gente. Vou ler mais uma então, certo? Vamos ver. Aqui. Luca, um influenciador digital, recebe uma mensagem de seu pai. Isso não seria nada demais se não fosse o fato de que o homem já havia falecido. A verdade que lhe descortina diante dos olhos é que seu pai criou uma máquina capaz de trazer de outras realidades elementos materializados e com eles o poder de abrir os portais do submundo. Começa então uma corrida contra o tempo para achá-la e evitar. O quê? Não nascido. Sim, não nascido. Você leu? Não. Coitado do Thaís, ela pobre decorou Yaman. todos antes. Mas eu também tenho autografado. Então, né? Thaís gosta de exibir as coisas, né? Durante a Eu live. gosto, Olha, eu fiquei meio chocado. Eu nem terminei de ler a sinopse, pô. Mas assim, o comecinho me assustou um pouco, porque parecia um pouco a história de um dos meus livros. Mas depois foi para algo completamente diferente, assim. Esse negócio do pai dele já não tem nada a ver. Mas assim, acho interessante. Eu acho muito incrível, tipo, você ter um personagem que é um influenciador digital, seja lá o que seja isso, no fim das contas, né? Porque eu vejo que muita história contemporânea, e eu já cometi esse erro também, então eu posso falar com propriedade, comete o erro de esquecer da tecnologia, sabe? Então, tipo, sei lá, você tá numa situação sinistra em que os seus personagens estão se escondendo em tal lugar, e aí você escreve a cena toda e você não para pra pensar, mas eles podiam só, tipo, usar o celular e ligar pra polícia, né? E aí você tem, por exemplo, eu já fiz isso em um dos meus livros, aí eu tive que criar todo um contexto para falar, não, mas na verdade caiu o sinal por influência mágica, alguma coisa. É sempre esse o mais fácil, caiu o sinal. Caiu o sinal, mas tipo, não só caiu o sinal e ponto, assim, tipo, tem que criar um motivo para ter caído o sinal por várias horas ou vários dias, ou sei lá, explodiu a torre de sinal, alguma coisa assim, sabe? Considerando que as minhas histórias de terror raramente só tem pessoas vivas no rolê, específico, né? Sempre tem alguma coisa sobrenatural me envolvendo, eu posso usar facilmente a desculpa de o que fez o sinal cair. Então,
Eu não me preocupo muito com isso, mas eu acho que eu não usei essa desculpa no livro que eu tenho aí de terror. Agora eu tô tentando me lembrar qual foi a desculpa que eu usei para não ter essa coisa de chamar a polícia. Acabou a bateria. Mas Não, foda mas que se tipo, fosse... várias pessoas, isso lá de tipo, 6 pessoas. É complicado. Em que se acabar a energia do lugar e eles estiverem fechados, em algum momento vai acabar a bateria do eu já celular. sei o que era. É que o lugar é tipo no meio do mato e começou a chover. Aí realmente ninguém tinha acesso a Uma nada. desculpa meio... Ok. Pensei logo na casa da minha avó. Ah, choveu, da gota de chuva. Ah, esquece. Não tem internet, não tem sinal, não tem nada. Mas assim, em histórias de terror, no geral, eu acho muito legal quando o autor lembra que a gente está no século XXI. Se ele optou, né, por escrever a história no século XXI, e com toda a tecnologia e, tipo, profissões novas, sabe? Tipo, lembrar de escrever um livro em que o personagem é um streamer da Twitch, por que não? Né? Então, e abordar as questões que envolvem isso, eu acho interessante, acho bem sagaz. Acho que é isso. Mais algo a comentar? Eu acho que a gente vai ter que encerrar a live, né? Eu Porque acho que é. Eu gostaria de conversar por mais 7 horas, mas acho que a é gente isso, passou um pessoal. pouquinho do tempo. Bom, encerrando então, pessoal, essa foi a nossa primeira live. Nós faremos uma para todas as segundas-feiras desse mês de maio, às 8h30, aqui na Twitch, com essa temática mais sombria sobre os livros de terror, barra suspense, barra investigação e tudo da editora. Aqui a gente deu uma leve analisada sobre o nosso catálogo, mas tem muitos, muitos, muitos outros livros que vocês podem caçar desse estilo aqui na editora. Então, gostaria que vocês se encerrassem agora, encerrassem se despedindo, meus queridos amigos. Ioman, onde podemos encontrar seu livro, suas redes sociais e tudo mais? Vamos lá. Primeiramente, queria aqui pedir desculpa aos meus companheiros de live, tutores, ao Edu e aos demais que estão em casa assim. Como eu falei antes, o cachorrinho, o doguinho daqui, ele saiu e a gente ficou desesperado atrás dele, porque um outro já tinha sumido e nunca encontramos. Então a gente ficou desesperado e eu não tive tempo de preparar nada para a live. Então eu peço desculpa. Sobre minhas redes sociais, eu estou aí no Instagram, né, como o nome de autor Yaman Seixeira, também naquela redezinha de vídeos lá também, o mesmo nome. E o link do meu livro está na bio do meu Instagram, ou então você pode acessar pela editora Pendragon, né? Nos últimos dias de pré-venda, e os brindes estão impecáveis. A Priscila mandou para mim alguns vídeos lá mostrando os brindes, está lindo demais. No estilo de crime scene, né? De cena de crime e tal. Então tá muito legal. E então é isso aí, pessoal. Falta o quê? 20 e poucos, acho que 20 dias para acabar a pré-venda e todo mundo comprou vai receber aí. Inclusive o Rodrigo acho que já comprou já. Então é isso Já aí. estou esperando. Então, foi um prazer mais uma vez estar com vocês. É isso. Thaís? Então, gente, foi um prazer estar com vocês essa noite, apesar de eu estar meio catarrenta. Foi um prazer estar aqui com vocês, sempre é um prazer estar aqui. E vocês conseguem me encontrar nas redes sociais como Voodoo Plus. O meu livro é o do que já falei, né? A sinopse aí para vocês. E vai ser lançado em breve. No TikTok vocês me encontram como voodoo.plus e no Wattpad Voodoo Plus tudo junto, Thaís _Ramos. E é isso. Bom, eu fui Rodrigo Araújo, autor do Sobre Crianças e Jogos Estranhos. Meu livro deve sair aí, como a Thaís disse, assim como o dela, lá para setembro, mais ou menos. A gente não sabe exatamente ainda, né? Vocês podem me encontrar no Instagram como Rodrigo Araújo 0014 underline e no TikTok como Rodrigo B Araújo 14. Lá eu posto de vez em quando reviews curtas ou não tão curtas assim. Vocês devem ter notado que eu sou
prolixo às vezes. Faço reviews de filmes, livros, jogos, todo esse tipo de coisa. Tá um pouco difícil agora porque eu estou fazendo 782 coisas ao mesmo tempo, mas eu vou voltar a fazer mais vídeos lá. Nos ouça também no Spotify, tanto no Pencast geral da editora, quanto o nosso do Porão do Dragão, que é o cast específico de livros de terror e terror no geral. E ouça o nosso podcast Lendo no Escuro, que eu faço com a Thaís, aqui presente, e com o Nicolas, já citado, autor do Entre Sonhos e Pesadelos. A gente disseca os livros do Stephen King, principalmente, quem sabe em algum momento a gente fala de outros livros também, mas o King já é o suficiente para deixar a gente bem ocupado. Agora a gente está falando sobre A Dança da Morte, esse pequeno livreto aqui. E vocês podem, se você não se cansou de me ouvir falando aqui ainda, vocês podem ouvir a gente lá também. Então é isso, muito obrigado por nos assistir e tenha uma boa noite aí. E vamos em conjunto torcer para que o Yoman encontre o seu doguinho. Muito boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau.